Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Motoyama e sejam bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje é uma reprise da live que eu realizei no Instagram no dia 21 de abril com o tema Coronavírus, os dinossauros vão morrer. Eu fiz uma analogia entre o asteroide que caiu na Terra há muitos anos atrás, há milênios atrás, e com o coronavírus. E mostrando que as empresas que não se reinventarem não vão sobreviver. Não esqueça de deixar o seu curtir, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá bom? De se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Espero que tenha um bom vídeo e até a próxima. Obrigado. Olá pessoal, boa noite. Estamos entrando ao vivo aqui para fazer uma live. Na segunda-feira eu fiz uma postagem no Comentando Frases falando que caiu um outro asteroide aqui no planeta Terra e que os dinossauros iam sucumbir novamente. E aí algumas pessoas entraram em contato comigo e falaram: pô Marcelo, faz um vídeo ou comenta mais esse assunto. Por que você quis dizer isso com relação aos dinossauros? Vamos lá. Primeiro, para quem não me conhece, tá? Deixa eu me apresentar. Vamos ver se entra mais gente aí para mim fazer uma apresentação de quem sou eu no assunto que nós vamos comentar hoje, tá bom? Essa live vai ficar gravada depois, eu vou disponibilizar no YouTube e também vai ficar mais 48 horas aí disponível para que vocês possam assistir, tá bom? Eu sou advogado há 30 anos, especializado em direito empresarial e ao longo desses quase 30 anos o que mais nós tivemos no escritório foram empresas em dificuldade nos procurando para resolver os problemas gerados por N problemas. Planos econômicos, má gestão, problemas relacionados a questões financeiras, questões administrativas, questões trabalhistas. E ao longo desses 30 anos a gente se habituou a resolver essas questões. E dessa vez, com a pandemia aí, o que nós observamos é que é como tivesse caído um asteroide novamente no nosso planeta e que todo mundo foi atingido ao mesmo tempo. Então, diferentemente das outras vezes em que uma ou outra empresa, um ou outro segmento tiveram problemas localizados, dessa vez eu acredito que principalmente para os pequenos empreendedores ou grandes empreendedores, todo mundo foi atingido, tá? E por que eu usei esse exemplo do meteorito ou do asteroide que caiu na Terra e que vai exterminar os dinossauros? Justamente porque nós fomos obrigados a repensar os nossos negócios, repensar a nossa forma de trabalhar, repensar a nossa forma de estudar, repensar a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Nós brasileiros estamos muito acostumados a uma proximidade dos amigos, dos conhecidos, dos familiares, e de uma hora para outra a gente foi retirado da nossa zona de conforto, né? E foi obrigado a se distanciar das pessoas, tá? Então, só para esclarecer esse vídeo, hoje nós não vamos entrar no mérito aí sobre quarentena, se está certo, se não está certo. O que nós vamos discutir hoje aqui é só um problema. Como isso afetou os negócios, os empresários, os grandes, pequenos e médios empresários, tá bom? Então nós não vamos entrar em questões médicas, questões políticas. A questão aqui é simples, é a gente discutir por que algumas empresas vão sobreviver e outras empresas simplesmente vão sucumbir, tá bom?
Há cerca de 66 milhões de anos atrás, nós tivemos o fim da era cetácea. Foi quando caiu um asteroide, provavelmente, segundo historiadores, pesquisadores, no Vale de Yucatán, no México, e esse asteroide pôs fim à vida como nós conhecíamos, não, como ela existia na época, né? Na realidade, não foi o meteoro em si. O que se descobriu, estudando depois, é que o fato do impacto ocasionou uma série de efeitos simultâneos por todo o planeta. Tá? Vulcões entraram em erupção, tivemos aí maremotos, uma série de coisas que efetivamente fizeram com que não houvesse a possibilidade de que a vida continuasse. Mas a vida continuou. Foi ali que nasceu aí o período aí que nós conhecemos da nossa vida, vamos dizer assim. Mas não foi o pior. Esse evento cataclísmico aí de 66 milhões de anos atrás foi o último de uma série de 5 que já tinham acontecido no nosso planeta. Tá? E os fatos que estavam se sucedendo antes desse fato acontecer é que já estava acontecendo da vida no planeta estar diminuindo, a vida do planeta está morrendo. Tá? Então não foi só a queda desse asteroide que fez com que a vida existente na Terra cessasse. Ela já vinha sofrendo de problemas. Similarmente, se a gente pegar o que aconteceu com a gente, como estavam o nosso dia a dia, as empresas, o relacionamento entre as pessoas, nós já vimos num decréscimo de relacionamentos, de problemas geopolíticos, de problemas financeiros. Muitas empresas já estavam quebradas, muitas empresas já estavam em dificuldade e usaram a pandemia, a paralisação dos negócios para poder fazer com que isso virasse um problema. Então vamos lá. Então a vida como nós conhecemos para os negócios, eles já vinham sofrendo problema. E por que eu usei esse exemplo dos dinossauros para poder exemplificar o que aconteceu com o coronavírus? Porque é exatamente o que está acontecendo com as empresas. As empresas, elas são como esses dinossauros. Elas estavam acostumadas a exercer suas atividades da forma tradicional, apesar dos avisos de que deveriam efetivamente se modernizarem, passarem a atuar de uma forma mais inovadora, passar a trabalhar de uma forma que pudessem ser resgatadas do ostracismo que vinha fazendo elas funcionarem. Muitas empresas, a gente costuma usar a expressão, estavam vendendo almoço para pagar a janta. Uma pesquisa recente do Sebrae identificou que a maioria das empresas, de 4 semanas do mês, tinham 3 semanas trabalhadas única e exclusivamente para pagar contas. E essa outra única semana seria para ter o lucro, vamos dizer assim, dos empresários. Só que qual que é o problema que acontece com a maioria dos empresários brasileiros? Principalmente os pequenos e médios empresários. Há uma mistura entre o caixa da empresa e o bolso do empresário. A empresa, ela não é um ente separado. A maioria das empresas trata a empresa como se fosse o mesmo caixa. Ou seja, ele vê as necessidades imediatas dele e não vê as necessidades da própria empresa, que é um ente que tem CNPJ e tem vida própria. Ela existe separadamente da pessoa dos sócios, tá? E a gente vê muito. A maioria dos casos que vem para o escritório são de empresas que têm absurdos, assim como, por exemplo,
Qual foi o problema financeiro da empresa? A pessoa fala, não, é porque nós estipulamos um prolabore de R$ 5.000 para cada um dos sócios e nós estamos fazendo as retiradas, mas a empresa não tem dinheiro. Então nós pegamos dinheiro emprestado para que a empresa possa pagar o nosso prolabore. Eu já ouvi isso já no escritório. É um absurdo. É muito mais comum do que vocês imaginam. Os sócios utilizam o nome, o potencial de levantar capital de giro da empresa, não para investir na produção ou investir na sua empresa. Usam para poder pagar suas contas. Ou seja, a empresa é relegada para um segundo plano. Então, o que tem acontecido, na realidade, com esse problema das empresas, é exatamente isso. As empresas não estavam preparadas para essa pandemia. Na realidade, elas não estavam preparadas para nada. Se houvesse um confisco, se houvesse um plano econômico, qualquer coisa que mexesse na economia, simplesmente ia fazer com que a empresa quebrasse. Então, não é o coronavírus que causou isso. O coronavírus é um sintoma de uma doença que já existia e que agora parece que está sendo corrigida. Tem uma frase atribuída a Darwin, não é a Darwin, tá? Que diz que não são os mais inteligentes que vão sobreviver. São aqueles capazes de se adaptarem às mudanças. E aí a gente se questiona, quem é que está preparado para mudar? Quais empresas estão realmente comprometidas com buscar uma solução que não seja reclamar, se fazer de vítima e tentar se reinventar, não é verdade? Então, a preocupação maior, a princípio, é essa. Essas empresas, elas já estavam com problema, muito tempo antes, tá? E a gente pode listar 4 problemas básicos que fazem parte dessas empresas que hoje reclamam que estão com problema, tá? Primeiro, desorganização administrativa, tá? A maioria das empresas simplesmente não focam no trabalho administrativo, tá? Eles sabem vender, eles sabem produzir, eles entendem do negócio deles, mas as questões administrativas são relegadas para um segundo plano, tá? O baixo índice de informatização. Informatização, gente, não é só comprar um computador para emitir nota fiscal. Informatização é ter o computador sendo utilizado na empresa para que a empresa possa produzir mais, que a empresa possa gerar recursos para ela mesma e através do computador essa empresa possa efetivamente atender e vender e produzir, tá? Quebra-galho do marketing, tá? O que é o quebra-galho do marketing? 9 entre cada 10 empresas simplesmente não investem em marketing. Ou seja, ela simplesmente existe, manda fazer uma página na internet que ela não acompanha, ela eventualmente faz um anúncio em algum lugar, mas ela não produz marketing, tá? E isso é um problema, por quê? Porque é muito barato hoje em dia você ter uma equipe terceirizada de produção de marketing digital, tá? Que é o que pega hoje, tá? Nós não vamos anunciar na lista telefônica, tá? Nas páginas amarelas, tá bom? Você vai ter que ter marketing digital, é anúncio na internet, através de páginas, um bom trabalho de SEO no Google, Instagram, Facebook, LinkedIn, ou seja, você precisa, como empresa, estar em todas as redes sociais, porque senão você não vai conseguir aparecer para os seus clientes, tá bom? E a principal razão disso é simples. O mundo está na mão das pessoas. Hoje o celular, ele é o meio de comunicação das pessoas, é o meio de pesquisa das pessoas, é o meio de compra das pessoas. As pessoas acham a sua empresa pelo celular. Elas compram da sua empresa pelo celular. O celular hoje está presente na vida de todo mundo e é o meio que você tem que utilizar para chegar no teu consumidor. E as empresas não utilizam isso. Ou seja, ele acha que um simples anúncio no Google é suficiente para ele ser encontrado. E na realidade não é assim que funciona, tá? As empresas antigas que faziam marketing
na internet, se não avançaram para o marketing digital, também não estão fazendo um bom serviço para as empresas, porque manter um site no ar hoje em dia não quer dizer absolutamente nada, tá bom? Então, o problema chegou para todos. Até então era um problema localizado, uma empresa tinha, outra empresa não tinha problema. Só que o problema chegou para todos. E aí eu pergunto, o que você passou a fazer, o que você começou a fazer logo após, por exemplo, se você não pôde trabalhar, teve que fechar a sua empresa, a partir do momento que a sua empresa não pôde mais trabalhar? Você passou a tentar trabalhar da mesma forma como você já trabalhava? Você está aguardando que o governo libere a possibilidade de você trabalhar e que você volte a trabalhar como você trabalhava antes? Ou você está simplesmente esperando passar o problema e achando que quando as coisas voltarem ao normal, você vai abrir sua porta e tudo vai acontecer do mesmo jeito? Sinto muito em lhe dizer, mas o mundo vai mudar. O comportamento do consumidor e das pessoas vai mudar. Tá bom? O que eu fiz? Na realidade já estava fazendo antes de acontecer isso, desde fevereiro. Eu comecei a me interessar pelo marketing digital, vamos dizer assim. Até então, marketing digital para mim, eu tinha uma ideia equivocada. Marketing digital era afiliados que vendiam coisas pela internet para ganhar dinheiro, para subsistência. Era marketing multinível, que é o pessoal que pega e começa a eventualmente a revender produtos de terceiros no formato de pirâmide. Ou então era o que eles chamam de dropshipping. O que é o dropshipping? É quando uma pessoa, por exemplo, acha um produto num site estrangeiro, ele cria um anúncio ou um site aqui no Brasil e ele revende aquele produto sem ter o produto. Ou seja, você paga para ele, ele faz a compra do produto e manda para você. Tem gente que ficou rico fazendo isso, tá bom? Mas também não está funcionando mais, tá bom? Então, o que estava acontecendo era justamente isso. Eu tinha a impressão de que marketing digital era isso. E na realidade não é. E aí eu fui estudar, me inscrevi em cursos, hoje eu participo de 3 comunidades, e eu vou trazer para vocês que não conhecem um exemplo pequeno do que é o marketing digital, tá bom? Primeiro, vocês acham que todo mundo perdeu com o isolamento social, com a quarentena? Vamos parar para pensar. Uma empresa conhecida de quase todos, o iFood, comprovadamente aumentou a sua receita e suas vendas em mais de 100%. Por quê? Porque as pessoas passaram a ter uma necessidade maior de conseguir comprar as coisas para não precisar sair de casa. Um número grande de empresas que nunca tinham cogitado vender produtos alimentícios pela internet se cadastraram no iFood para poder vender porque eles só podiam atender pela internet. Ou seja, cresceu. Os cursos de EAD, notadamente as pessoas que vendem cursos pela internet e escolas estão dando aulas através de EAD, tiveram uma projeção, um aumento gigantesco de procura por conta da pandemia. Pessoas que jamais imaginaram que iriam comprar um curso pela internet se descobriram comprando cursos pela internet e descobrindo cursos que eles teriam interesse na internet. Tá bom? E os serviços de entrega. Ou seja, tente achar um motoqueiro hoje que não esteja trabalhando, motoqueiro não, motociclista, que não esteja trabalhando. Por quê? Porque eles são a bola da vez. Ou seja, as empresas que fazem transporte, entregas de carga, essas empresas também não tiveram problema na distribuição de seus produtos e de seus serviços. Tá bom? E como que isso tudo está funcionando se os meios físicos não estão aí presentes para as pessoas poderem se localizar? É o marketing digital. E aí eu volto a repetir para vocês. Marketing digital não é você pagar o Google Ads e aparecer no primeiro lugar do Google. Marketing digital não é você pegar o seu site
e implementar um sistema de SEO para que seu site seja mais localizado quando as pessoas fizerem buscas na internet. Marketing digital é muito mais do que isso. O marketing digital ele se preocupa desde o início da produção do conteúdo até a venda final. Na década de 90, quando começou a internet, o que era normal para as empresas era comprar mídia através de banners nos sites de grande circulação. Podia ser o Yahoo, os mecanismos de busca, havia dezenas de mecanismos de busca, tá? E até cruzando informações. E nós tínhamos mecanismos que mediam, como o Google Ads, quantas pessoas clicaram efetivamente naquele banner, quantas pessoas foram até o site, ou seja, você tinha um relatório que mostrava exatamente qual era o resultado da sua propaganda. Isso já foi um avanço, porque até então a gente comprava mídia em revista, em jornal, em televisão, pagava e você tinha um aumento de procura, aumento de demanda, mas você não conseguia ter a certeza de quem voltava para você. Pois bem, o marketing digital, ele trabalha de uma forma muito parecida, mas muito mais abrangente do que eram essas formas de publicidade. Em curtas palavras, você tem vários profissionais especializados em determinados assuntos, tá bom? Que nós chamamos de copy ou storytelling, ou seja, quem vai escrever um texto, tá bom? Nós temos um responsável pelo tráfego, que é quem vai cuidar de fazer com que aquelas informações produzidas cheguem até os consumidores, tá bom? Nós temos pessoas que cuidam de acompanhar esse trabalho e coletar informações. Hoje, quando você é localizado por um sistema desse, você é chamado de lead, tá? Então você consegue criar campanhas de marketing em que você consegue direcionar recursos, você consegue determinar qual é a campanha que você vai executar, você consegue saber quantas pessoas foram atingidas e no final você consegue até saber quantas pessoas dessas foram convertidas em renda, em dinheiro para você. Então, em curtas palavras, esqueça aquela história de que marketing digital era aquela história de cara que vende produto da Hotmart. Pode ser, você pode produzir um produto para a Hotmart. Existem produtos que são vendidos no marketing digital, através do marketing digital, pela Hotmart, que é uma plataforma de EAD, tá? Não confunda, o Hotmart não é marketing digital. O Hotmart é uma plataforma, tem o Eduz também. Lá ficam armazenados cursos, conteúdos e você compra para poder acessar. E você pode perguntar, mas isso funciona, Marcelo? Claro que funciona. Vou dar alguns exemplos que nós temos visto aí no meio digital. Existe uma sexóloga, Kátia Damasceno, que ela vende um curso de pompoarismo. Os números são estarrecedores, tá? Eu acredito que nos últimos 12 meses ela deva ter faturado, entre a venda do curso e o canal do YouTube dela, alguma coisa em torno aí de 3, 4, 5 milhões de reais, vendendo um curso de pompoarismo. Nós temos exemplos de uma pessoa que vende um curso de reiki para cachorro. Aí você pode falar, reiki para cachorro? Sim, as pessoas ensinam técnicas de massagem para o seu animalzinho para que você possa acalmá-lo enquanto estiver aí dentro de casa. Quantas pessoas têm nos animais substituto para os filhos? Muitas pessoas hoje não querem ter filhos e têm nos animais o trato que teria com filhos, tratam melhor do que filhos. Então, assim, a quantidade de coisas que possam ser produzidas através do marketing digital é esse. Mas esse não foi o meu objetivo quando eu fui estudar o marketing digital. O meu objetivo foi como aplicar o marketing digital no meu negócio. Orgânico, físico, tá bom? Porque a advocacia, como muitos sabem, não pode fazer propaganda. Então eu tenho que buscar alternativas que me possibilitem conseguir clientes sem que eu faça uma propaganda direcionada do meu produto ou da minha especialidade. Infelizmente, nós não podemos fazer isso. Então, na realidade, o que tem acontecido na maioria dos casos?
Muitas empresas gastam com a divulgação no Google, só que ela não produziu um conteúdo. Então não adianta você produzir um anúncio, pagar o tráfego para aquele anúncio ser visto pelas pessoas, e quando as pessoas voltam para você, você não tem conteúdo. Então, se você não tiver um site atualizado, se você não tiver conteúdo daquilo que você está prometendo para as pessoas, você não vai conseguir ter sucesso com aquela empreitada. Você jogou dinheiro fora, tá bom? Ter um belo site não é mais garantia de que as pessoas vão te procurar. Porque se ele não tiver otimizado para que ele seja visto no celular, você está perdendo aí 70% da possibilidade das pessoas verem o seu produto, o seu site. Por quê? Porque as pessoas navegam nos sites hoje pelo celular. Se você tiver um site que não está otimizado, tá, para o celular, ele vai ver um site gigante com letrinhas pequenininhas e não vai conseguir olhar e acessar o produto de forma correta. Então, não basta ter um site hoje. Tá? O site precisa servir a todas as plataformas. Quem entrar pelo celular vai ter que ver de um jeito, quem entrar pelo tablet vai ter que ver de outro jeito, quem entrar pela internet, pelo computador, pelo desktop ou por um notebook vai ver de outro jeito. Então assim, essa é a preocupação. E por que nós estamos dizendo isso? Porque você não vai poder, quando acabar a quarentena, aqui em São Paulo já foi anunciado que provavelmente a partir do dia 10 vai ter um cronograma de reabertura dos comércios. Você não vai poder simplesmente reabrir e querer que as pessoas voltem ao normal do mesmo jeito que era antes. As pessoas já experimentaram novidades. Quem nunca havia comprado pela internet, comprou. Quem nunca estava acostumado a pedir comida pela internet, pediu. Quem não estava acostumado a fazer uma videoconferência para conversar com outra pessoa, se acostumou. Você, como empresário ou como profissional liberal, às vezes atendia a pessoa pelo telefone, trocava mensagens pelo WhatsApp. O seu cliente, o seu potencial cliente agora, ele talvez queira olhar olho no olho. Ele vai querer olhar para você para conversar com você como se estivesse pessoalmente. E isso já é possível, tá? Com o celular, com o WhatsApp você pode fazer isso, ou seja, não é mais só atender uma voz fria do outro lado. As pessoas se acostumaram a isso, tá bom? Pode ser que as escolas passem por uma incrível transformação. A escola do meu filho tinha diversas divulgação de conteúdos que seriam online, mas efetivamente aquilo não acontecia, tá bom? Mas agora parece que está acontecendo. Então, possivelmente nós vamos ter uma revolução no que vai acontecer com a educação daqui para frente. Repetindo, só os cursos online que já estão disponíveis para qualquer tipo de atividade são inúmeros. Tá? Você pode comprar um curso de inglês, pagar por um curso de inglês e a sua família inteira em casa pode participar da aula. Você pode participar da aula. Então é possível que você perceba que na realidade o que essa pandemia ou essa quarentena fez foi criar uma nova forma das pessoas se relacionarem entre si, se relacionarem com os seus fornecedores, se relacionarem com os seus amigos. Tá? As pessoas viram que é possível fazer muita coisa de dentro de casa, economizando combustível, preservando teoricamente o meio ambiente, porque você não se deslocou. Se você pode fazer alguma coisa sem sair de casa, para que se deslocar? Para que gastar gasolina? Para que gastar dinheiro? Para que colocar mais carros na rua?
Muita gente descobriu que o meio de locomoção, há tempo já para cá, antes da pandemia, que era o Uber, fez com que muitas pessoas deixassem de ter veículos. Tá? O mundo está passando por uma transformação e nós somos obrigados, todos, sem exceção, a engolir o que aconteceu. Ou seja, nós somos obrigados a nos reinventar. E aí você pode me perguntar, Marcelo, mas o que eu vou fazer com a minha empresa? Vamos repetir, isso são minhas sugestões. Isso não é uma verdade, eu não sou dono da verdade. Eu aplicarei a isso, estou aplicando isso nas minhas empresas, tá bom? E eu acredito que por conta do que eu tenho estudado e pesquisado, isso seja o mínimo do que a gente precise para poder ressurgir das cinzas, dar uma de fênix, vamos dizer assim, né? Vamos lá. Quando você foi montar a sua empresa, seu primeiro negócio, seu primeiro escritório, você teve um planejamento, não teve? Você tem que fazer esse planejamento de novo, antes que o negócio volte a funcionar. Porque depois que voltar a funcionar, você vai ser enterrado no meio de problemas, de questões, de demandas, e você não vai conseguir chegar lá. Então qual que é a proposta? Agora, enquanto você ainda não está ativamente no seu negócio normal, pare e sente como você sentou lá atrás, há 1, 2, 3, 20, 30 anos, não importa quanto tempo atrás você começou o seu negócio, tá bom? Reavalie custos fixos, administrativos e de pessoal. Você já viu que é possível trabalhar com redução de custo, tá bom? Será que, eventualmente, algumas pessoas não podem trabalhar em home office, como já estava acontecendo antes disso e agora as pessoas foram obrigadas? Tá? Reduzindo o custo de deslocamento, o custo do cafezinho, o custo da manutenção, o custo de luz. Ou seja, pode ser que você tenha pensado numa forma de mudar o seu negócio. Tá? Pode ser que você tenha diminuído o número de funcionários e descoberto que é possível trabalhar assim. Não estou aqui incentivando que pessoas sejam mandadas embora ou que você tenha uma redução drástica no seu quadro de trabalhadores. Mas você vai ter que pensar nisso. Porque voltar ao normal não vai ser tão simples. Tá bom? Custos administrativos, então, nem se fala. Você pode reduzir em diversas áreas. Tá? Então, é necessário que você repense todos os custos da sua empresa antes de voltar a trabalhar. Tá bom? Analise, você tem planilhas, você tem dados, você tem informações para poder levantar todos os custos e ver aonde eventualmente você conseguiu ou não fazer isso funcionar. Tá? Reveja as formas de atendimento da sua empresa. Tá? Reveja como que a sua empresa atende o seu cliente. Tá? Se você é um prestador de serviço, será que você não pode fazer isso de forma por vídeo? Por videoconferência? Ou seja, uma reunião pode ser feita por diversos mecanismos, um webinar, por ele o Zoom, existem diversos softwares gratuitos aí para poder fazer isso. Tá? Então, será que você vai fazer uma reunião com seu cliente? É preciso você se deslocar da onde você está até o seu cliente, ou o seu cliente sair de onde está e vir até você? Será que essa reunião, se for de 2 ou 3 pessoas, 4 pessoas, até em locais distantes, não pode ser feita por videoconferência? Redução de custos. Muitas empresas grandes já estão fazendo isso com suas filiais e com seus colaboradores para evitar o custo de deslocamento com passagens aéreas, com os dispêndios que eram necessários para poder conseguir realizar uma reunião presencial. Então, pode não ser necessário que esteja presencialmente. O seu cliente pode ser atendido pelo celular. O WhatsApp resolve isso. Os dois com o celular na mão conseguem conversar olho no olho e fazer o atendimento. Tá? O Conselho de Medicina, Regional de Medicina, está inclusive buscando a regulamentação das consultas médicas por videoconferência. Tá bom? Então, é óbvio que não é para tudo. Tá? Não é para todos os casos, mas é possível você analisar isso daí, tá bom?
Custo de ocupação, tá? Muitas empresas hoje estão ocupando espaços que estão acima da necessidade física do pessoal, tá bom? Então o coworking veio para chegar, tá? O coworking veio para poder criar uma nova forma de você trabalhar, tá bom? Vamos simplificar aqui. Um advogado vai montar um escritório, então ele aluga um imóvel, ele precisa contratar uma secretária, ele vai ter custos com internet, com água, com luz, com telefonia, ele vai ter que contratar uma faxineira pelo menos uma vez por semana, ele vai ter insumos para poder cuidar da limpeza, cafezinho, os materiais que ele vai precisar poder trabalhar com aquilo, ele vai ter consumo de impressora, os custos com toner, ou seja, montar um escritório hoje sozinho para trabalhar, um advogado, um contador, um engenheiro, um arquiteto, são R$ 5.000 por mês de despesa. Hoje já existem em toda São Paulo escritórios compartilhados com baias exclusivas, ou seja, você não vai ficar perdido numa mesa, você pode ter uma baia sua, com compartilhamento de sala de reunião, sala de atendimento, cafezinho, copa, secretária, ou seja, com custos aí que variam de R$ 1.000, R$ 1.500. Ou seja, o custo que você tinha de R$ 5.000, você consegue baixar para 1.500 no coworking. Mais do que isso, você ainda vai ter que focar no seu trabalho 100%. Por quê? Você não vai se preocupar que acabou o papel higiênico, que acabou o café, que o monitor quebrou, que a faxineira não apareceu, que a secretária não veio. Ou seja, você vai focar no seu negócio. Então a produtividade ganha escala com isso e é necessário que você reveja isso, principalmente quem trabalha sozinho. Quem trabalha sozinho, ou no máximo 2 pessoas, ou até 4, existem coworkings que alugam salas compartilhadas em que o custo é 30% menor do que o custo de você montar uma estrutura só sua. Tá? Nisso, no retorno às atividades, tá bom? Você tem que reestruturar o seu marketing. Como eu falei, marketing não é pagar um CEO para poder gastar dinheiro no Google e você trazer retorno. Se você não tiver uma estruturação de marketing digital que produz o conteúdo que vai ser entregue para o seu consumidor final, você não está fazendo marketing digital. Você está jogando dinheiro fora. Existem empresas que hoje têm custos muito baixos, R$200, R$300 por mês, para fazer todo o trabalho de campanha de marketing para você. Na realidade não são empresas, são profissionais liberais que atuam no segmento de marketing digital. Ou seja, não faz sentido você tentar ser o dono do marketing, você produzir as suas propagandas, você produzir o seu conteúdo, você aprender a fazer tráfego e como criar a sua audiência no Google, ou no Instagram, ou no Facebook. Não faz sentido. Tá? Então você vai ter que profissionalizar o seu marketing nesse retorno. E um investimento aí de R$200, R$300 por mês, para quem está precisando retornar às atividades, é um custo muito baixo para você negligenciar. Para você achar que você sabe fazer sem nunca ter estudado os princípios que geram e fazem com que o marketing digital possa realmente ajudar a sua empresa. Tá bom? E mais, você tem a experiência adquirida com os seus erros. Como você iria refazer a sua trajetória, tá? Desde o começo que você montou a sua empresa até agora, lembrando dos erros que você já cometeu e que você não precisa cometer agora. A possibilidade de êxito da sua empreitada no retorno é muito maior, mesmo considerando as dificuldades que vão ser impostas a todos, tá bom? Falta de capital de giro, o potencial retorno da sua clientela, o faturamento em queda, despesas que ficaram para trás, negociação com fornecedores, tá? Isso tudo vai ter que ser visto, tá bom? Faz de conta, eu costumo dizer sempre para os meus funcionários, como que a gente faz para não errar? Tá? Como a gente faz para não errar? Tá? O Zé Luiz, amigo antigo, tá aí, entrou agora. Boa noite, Zé Luiz. Ele tem uma escola de aviação.
E como funciona quando a escola de aviação, ele forma os comissários de voos que vão para as companhias aéreas diversas aí. Como que o comissário de voo faz quando você entra num avião? Tá? Não importa se é a primeira vez, a 10ª vez ou a 100ª vez. Você entra num avião e é explicado novamente para você, como se fosse a primeira vez, como que você faz uso dos sistemas de segurança que o avião possui. Você pode falar, mas eu já sei, já viajei 100 vezes. Não importa, a companhia aérea vai te ensinar de novo como você deve fazer aquilo. E por quê? Motivo muito simples. Natural do próprio ser humano. Quem morre afogado? É quem sabe nadar ou quem não sabe nadar? Só morre afogado quem sabe nadar. Quem não sabe nadar não pula na água. Quem talvez tenha uma falha ao usar um equipamento de segurança quando estiver eventualmente num problema de pouso forçado de um avião? Sabe? Aquele que acha que já sabe tudo. Provavelmente ele vai desconsiderar o primeiro aviso. Cuide de si e depois salve as vidas. Então é muito simples. Para a gente não errar, não importa se você tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos de experiência. Faça tudo como se fosse a primeira vez. As empresas erram e quebram por conta disso. O tempo vai passando, as coisas começam a ser colocadas no automático, o funcionário que já está lá há muito tempo acha que já faz aquilo de forma excelente a vida inteira e ele começa a fazer do mesmo jeito, ele não se aperfeiçoa, tá? O dono da empresa acha que porque aquilo funcionava daquele jeito há anos atrás, vai continuar funcionando até o final dos tempos, então ele não se atualiza. Ele faz de qualquer jeito. Imagine como você deveria agir se você começa a fazer algo e você parasse e pensasse, opa, peraí, isso eu tenho que pegar o papel, eu tenho que pegar a caneta, eu tenho que pensar no que eu vou escrever, aí eu tenho que ler o que eu escrevi, eu tenho que conferir se está correto. Nós não fazemos isso. O nosso dia a dia é levado para o automático. E as empresas estão trabalhando assim. E aí acontece uma fatalidade como essa que aconteceu. Não pode ser imposta a ninguém. Tá? Não venha dizer que a culpa é de um, a culpa é de outro. É uma fatalidade. Tá? E nós temos que estar preparados para uma fatalidade. Tá? É como você comprar seguro e não querer usar. Tá? Porque você sabe que vai dar trabalho, mas você paga o seguro. Então você tem que estar preparado para qualquer tipo de eventualidade. E essa é a preocupação maior que nós temos observado nas empresas. Tá bom? Então, qual que é a proposta que eu tenho para as empresas hoje que estão aí pensando em como vão se reorganizar quando acabar a quarentena e puderem voltar a trabalhar? Façam tudo como se estivesse começando o seu negócio do zero. Reveja todos os seus procedimentos. Analise e reanalise todos os seus custos. Busque formas de atingir o mercado como o mercado está se comportando. Ou você tem alguma dúvida que você tem que estar no celular das pessoas. Tá? E é engraçado que quando a gente estuda marketing digital, o que eles falam são coisas muito lógicas. Só que a gente não parou para pensar. A lógica que eles colocam para a gente é um problema. Por quê? Porque a gente acha que aquilo não existe. Alguém pode falar assim para você, olha, dá para ganhar dinheiro com a internet. Por quê? Para algumas pessoas isso soa como uma mentira. Eu vi um texto do Ícaro de Carvalho, que é um dos que
são líderes aí no mercado de marketing digital, e ele dá um exemplo disso. Nós nascemos, crescemos para entrar numa escola, estudar, fazer o ensino fundamental, fazer o ensino médio, fazer uma faculdade. E aí, passados 17 anos, você investiu pelo menos aí R$500 mil entre tempo, dinheiro, materiais, livro para estudar. Para quê? Para ser jogado no mercado de trabalho e ganhar aí 3, 4 salários mínimos? Tá bom? Tá bom, mas nós fomos criados com esse pensamento, que a coisa tem que ser orgânica, tem que ser física. Eu tenho que ter um escritório, eu tenho que ter uma mesa, eu tenho que me deslocar até o meu local de trabalho, tem que ter uma estrutura. E aí a gente ouve falar que alguém foi lá de casa com o celular e ganhou R$50 mil numa semana. O nosso cérebro grita, é mentira isso. Mas por quê? Porque nós não queremos acreditar que nós estávamos errados por tanto tempo. Que nos últimos 5, 6 anos houve uma mudança tremenda no comportamento dos consumidores que utilizam o celular para poder comprar conteúdo, para comprar produtos, para comprar qualquer coisa. A gente não quer acreditar. A gente diz é mentira. É mentira isso. E não é. Eu tenho visto exemplos claros. Jovens de 16 anos aí que fazem um curso de violão, fazem um trabalho de marketing digital e encontram uma pessoa que está lá no Acre, que não tem acesso a um curso bom de violão e que compra um curso para aprender a tocar violão. Só que assim como ele, mais 100 pessoas compraram. E no final o menino fez R$50 mil dando aula de violão pela internet. Por quê? Porque para nós, que estamos próximos aos grandes centros e temos todas as facilidades, é muito simples, a gente descarta o EAD. Para que EAD? Para que curso à distância se eu posso sair daqui e ir lá na escola? Agora, diz isso para milhões e milhões de brasileiros que querem se atualizar, que querem ter acesso à informação, que querem ter acesso ao estudo e que estão espalhados aí por esse Brasil afora. E que o único meio que ele tem é um curso pela internet, que ele vai assistir no celular. Ou seja, nós estamos vivendo uma nova realidade. Os negócios físicos, orgânicos, eles vão continuar. A proposta é que você repense a forma como você trabalha. A forma como você quer aparecer para o seu cliente. A forma como você quer ampliar a sua clientela. Tá? Porque às vezes você pode falar, não, mas as pessoas vêm aqui e compram aqui. As pessoas podem comprar aí. Mas elas querem ser atendidas. E nem sempre vai ser presencialmente. Vai ser digitalmente. E aí você vai lembrar do que eu falei. Você é um dinossauro. Caiu o meteoro, tá? Caiu aí o asteroide na Terra e quem não conseguiu se adaptar não vai sobreviver. É a teoria da evolução de Darwin. Você é inteligente? Sim. Você é esperto? Sim. Você tem dinheiro? Sim. Só que você precisa se adaptar. Você não se adaptou? Você vai morrer. E o que nós percebemos é exatamente isso, pessoal. Que a possibilidade de você crescer utilizando o marketing digital no seu negócio orgânico é real. As pessoas agora estão preparadas para receber isso. As pessoas não estavam, você não estava, o público não estava. Depois dessa quarentena,
todo mundo está preparado para fornecer conteúdo online e para receber conteúdo online. Isso ficou normal para todo mundo. Então essa mudança tem que ser acompanhado pelas empresas. Tá bom? Eu agradeço aí a presença dos que compareceram aí a minha primeira live solo. Eu fiz uma semana passada com o amigo Carlos Bucaneiro. Essa é a primeira solo. Eu vou deixar ela gravada 24 horas aqui no Instagram. Depois eu vou baixar e vou subir lá no meu canal no YouTube. Tá? É youtube.com/Marcelo Motoyama. Nós estamos transferindo os conteúdos todos para lá. O público parece estar mais engajado lá. Nós já estamos com quase 1.500 seguidores lá no canal do YouTube. Tá bom? Agradecer a todo mundo. Na edição eu vou citar, tá bom? As pessoas têm perguntado aí, mas como você fez os cursos? Você tem que entrar, tá bom? Tem que entrar, tem que organizar o seu Instagram, você tem que descobrir pessoas que pensam como você, professores e mestres que ajam como você, para que você possa seguir pessoas que se alinhem com o seu pensamento, tá bom? Alguns podem não se alinhar, mas também tem um conteúdo muito importante, então você precisa saber discriminar o que é o conteúdo do que é a pessoa. Tá? Você não pode falar, eu não gostei daquela pessoa, não vou assisti-lo. Tem pessoas que você possa não assistir, tá? Porque você não foi com a cara da pessoa, mas o conteúdo dela você precisa. Tá? Você precisa. Tá? A Dulce está botando aí, o Vitor e a Dulce. Estamos conversando todo dia, Vitão. Dulce também. São clientes do nosso escritório lá e também estão passando pelas mesmas dificuldades que nós. Tá? Estão impedidos de trabalhar, pelo menos uma parte da empresa deles está impedido de trabalhar aí por conta da quarentena. Então é isso. Então, o que nós vamos ter que fazer é isso. Nós vamos ter que repensar a forma de trabalhar, a forma de nos relacionarmos com os nossos clientes e principalmente a forma como nós divulgamos os nossos produtos, os nossos serviços para o mundo aí fora. Tá? Se você achava que as pessoas não estavam preparadas, repito, as pessoas estão abertas a receber o seu produto no celular, tá? As informações no celular. Eu acredito basicamente que nós não temos outra escolha, não temos outra alternativa. E o que eu estou fazendo é exatamente isso, estudando, aprendendo para poder aplicar para o meu negócio e para os negócios dos meus clientes, porque todos vamos precisar nos reinventar. Não importa a idade, não importa o tempo da empresa, nós vamos ter que nos reinventar. Nós não podemos deixar que fatores externos comprometam tanto a nossa vida como isso que aconteceu agora. Tá bom? Não esqueçam de nos seguir aqui no Instagram, @Marcelo Motoyama, no YouTube, youtube.com/Marcelo Motoyama, no LinkedIn, e estamos lá como Marcelo Motoyama também, no Facebook Marcelo H. Motoyama, tá bom? A gente vai continuar trocando ideias, vamos continuar trazendo informações, vamos continuar compartilhando os nossos aprendizados para que a gente possa sair juntos disso. E como os amigos têm dito, a primeira festa, quando puder todo mundo se reunir, vai ser a festa do abraço. Não é verdade? Muito obrigado aí pela audiência de todos e até uma próxima. Valeu!